Todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui no canal do YouTube Centro Espírita Capitão Vendramin, que acontece todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos as nossas palestras públicas às 19 horas. Antes de passar nossa mensagem, vamos elevar nossos pensamentos em Jesus para a prece inicial. Jesus, Mestre amado guia, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de passar mais essa mensagem para todos que aqui estão e que possamos sair daqui melhor do que entramos. Que assim seja. Bom, hoje eu vou fazer uma mensagem do livro Calma, do Chico, pelo lado melhor. Eu vou ler primeiro e depois vou fazer uma breve explicação. Pelo lado melhor. Para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva, nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quanto puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações. Conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não olvidemos que Deus é amor, concedendo-nos os recursos de que careçamos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. Para que a misericórdia te ilumine os sentimentos, considera os nossos irmãos em humanidade pelo lado melhor em que estimariam estar agindo. Esse companheiro abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem, no entanto, provavelmente adotou essa medida não por espírito de infidelidade aos compromissos assumidos, e sim por lhe ter faltado a precisa resistência. Outro, que entrou na sombra da delinquência, não terá falhado porque a crueldade lhe dominasse o espírito, mas por não haver conseguido ainda senhorar a própria natureza, suscetível de queda nas tramas da obsessão. Aquele outro que desertou das obrigações domésticas não haverá fugido aos próprios deveres, por falta de amor aos familiares, e sim por lhe esmorecerem as forças no trato com as responsabilidades da vida. Outro ainda deslanchou para esse ou aquele hábito infeliz, não porque assim o desejasse, mas temendo resvalar na criminalidade a que se sentia impelido pela insistência de longas tentações. Deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo a que o lado melhor de teus problemas próprios sejam também vistos. Lembremos-nos de que Deus nos governa a cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com o infinito amor de nossa parte, uns diante dos outros. Saibamos igualmente compreender e esperar. Então, quantas vezes hoje a gente julgou alguém? Quantas vezes no dia de hoje a gente pensou assim, nossa, como que essa pessoa pôde fazer isso? Que absurdo, não tem desculpa. Sejamos honestos com a gente. Todos nós fazemos isso diariamente. Julgamos o motorista que fechou o nosso carro, o colega que faltou à reunião, um familiar que não cumpriu a promessa. Qualquer um tem uma pessoa que nos decepciona durante o dia. É um convite para a gente trocar os nossos óculos do julgamento para os óculos da misericórdia, Então, o Emmanuel ainda começa com uma frase bem poderosa: para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Ele não está falando da paz de fora. Ele está falando não da ausência de problema. Ele está falando da nossa paz que vem de dentro. Que a gente... E aquela que assim ninguém pode tirar de nós. Aí o Emmanuel vem aqui e fala pra gente assim,
Para que a misericórdia te ilumine os sentimentos, considera os nossos irmãos em humanidade pelo lado melhor em que estimariam estar agindo. Então, não é ver o nosso irmão pelo lado que ele está agindo, mas pelo lado que ele queria estar agindo. É reconhecer a intenção da alma, mesmo que a ação tenha falhado. Jesus nos deixou o maior ensinamento, né? Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Aí vem aquele questionamento assim: como eu gostaria de ser julgado pelo outro? Pelo lado ruim ou pelo lado bom? E como que você julga o outro? Pelo lado ruim ou pelo lado bom? Né? Temos que lembrar que estamos aqui reencarnados num planeta escola para exatamente provarmos nossos aprendizados. E se a pessoa que errou não errou tanto quanto na encarnação passada, a lição já foi validada. Vocês não concordam? Nos exemplos dados por Emmanuel, julgamos apenas o que ele deixou de fazer. E se ele não estava pronto para aquela prova? E se talvez a gente julgar menos e vermos o lado bom? Vamos falar assim, e se ele... vamos falar um exemplo. Você pede um favor para a pessoa. E se ele fez metade do favor, a gente vai julgar pelo que ele não fez, concorda? E se a gente ver a parte que ele fez com toda boa vontade? Né? E a gente tem que lembrar também que o jeito que nós gostamos de ser julgados. A gente sempre tem que lembrar como que a gente quer ser julgado. Lembrar de se colocar no lugar do outro. A gente gostaria de ser julgado, eu volto a falar, a gente gostaria de ser julgado pelo lado bom ou pelo lado ruim? E aí, Emmanuel fala aqui assim, ó: deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo a que o lado melhor de teus problemas próprios sejam também vistos. Ou seja, se a gente julga o outro pelo ruim, o outro vai julgar a gente pelo ruim. A gente gosta? Não, né? A gente gosta de mostrar só o nosso melhor. O outro também. Então, que a gente comece, né, a olhar sempre o outro pelo lado bom, porque eu olho você pelo lado bom, você me olha pelo lado bom, já são duas pessoas vendo o lado bom, e isso vai replicando, né? Então vamos começar por nós, né? Vamos nós iniciar esse movimento de sempre olhar o outro pelo lado melhor, né? Sempre reconhecer a intenção do outro, né? E Emmanuel encerra com a referência suprema. Lembremos-nos de que Deus nos governa cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com infinito amor. Quem somos nós, né, para julgar o outro? Deus trata a gente com tem um infinito amor, espera tanto a gente nos nossos erros, sabe que um dia a gente vai melhorar, tem uma paciência infinita, e nós não temos um pingo de paciência com o nosso irmão, né? Então, que sejamos para nossos irmãos o que Deus é para nós, justos quando necessário, mas sempre misericordiosos. Veja que não é aceitar tudo, né? Não pode eliminar as consequências, tem a lei de causa e efeito, né? Mas a lei de causa e efeito também serve. Se eu vejo o lado bom, o outro também vai ver meu lado bom. Então, a gente tem que reconhecer o erro, nosso erro. Olha, eu errei, não fiz tudo que você esperava de mim. Mas a gente tem que ter a compaixão de aceitar o que a pessoa fez, né? Então é isso, gente. Que possamos sempre ver o lado melhor do nosso irmão, para que o nosso irmão também veja o nosso lado melhor. E que a gente pare de julgar um pouquinho os outros pelo que eles não fizeram. E vejamos a intenção do que tem sido feito.
E agora, então, vamos fazer nossa prece final, agradecer, né? Jesus, mestre amado guia, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa espírita, espiritualidade amiga, agradecemos por essa mensagem que Emmanuel nos trouxe, que possamos ser mais justos com os nossos irmãos, para que nossos irmãos também nos olhem com olhos melhores e que possamos fazer uma corrente melhor de bons julgamentos. Que assim seja.